Extraordinário e abençoado bom dia, boa tarde, boa noite. Venho aqui, Patrícia Pimenta, pelo Pimenta Cash, trazer mais um episódio cheio de vontade, cheio de comprometimento, com muita energia de uma mulher radiante. E aí, bora? Se a palavra for assim, eu te espero por aqui. Mas antes de tudo, vamos ficar confortáveis. Sente-se, sinta em casa. Sente-se na sua poltrona, no seu escritório, na sua casa e compartilhe esse episódio maravilhoso com mais uma alma que precisa de saber de mais uma informação grandiosa. E vem lá mais um Pimenta Cash. E agora quero mostrar para vocês a nossa convidada da noite. E antes de tudo, eu quero dar um elogio de comprometimento, de fortalecimento e que escrita linda. E você já sabe quem é? Se você não sabe, vamos ficando por aqui. Selena Castiel, uma maravilhosa, mas antes de tudo eu quero que vocês vejam ela e ela cumprimente todos vocês aí de casa. Olá, eu queria primeiro agradecer, né, a todos, queria agradecer o carinho, o convite desse projeto tão lindo, né, agradecer a Patrícia, foi um projeto que eu me debrucei com muito amor, né, falar sobre o norte, falar sobre ser pérola do norte, eu achei de um encantamento, de uma generosidade, de um afeto, né, uma obra tão cuidadosa e tão comprometida. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de bater esse papo com você e que eu consiga trazer algum conhecimento, alguma construção humana, né, que esse é o meu olhar para o mundo nesse dia de hoje. Amém, amém. Antes de tudo, já sou grata e abençoada demais. Porque Deus faz propósito da vida nossa e com isso traz pessoas que têm propósitos similares. E é tão bom quando essa energia é compartilhada. Agora eu quero te falar um pouquinho sobre essa obra que vocês vão visualizar dia 7/8 aqui no estado de Rondônia. Abraça esse projeto a nível internacional em 4 idiomas, em 8 países diferentes. Mas antes de tudo, quero falar sobre a capa desse projeto, que é muito sobre a essência de cada mulher. Como Selena nos disse, é a pedra preciosa do norte. Nós escolhemos uma pedra preciosa do norte, que é uma especificação aqui do nosso estado, entre Guajará-Mirim e a Bolívia, que é difícil a divisa do Brasil com a Bolívia. E com isso tudo, trouxemos uma pedra maravilhosa, representando um dos nossos grandes fontes de riqueza do nosso norte, como tantas mulheres maravilhosas. Esse livro consta com 15 escritoras preciosas, trazendo a sua energia, a sua vivência e muito mais sobre a sua própria autobiografia, porque não é encantamento, e sim é a certeza que somos melhores. Selena, vamos começar? Vamos, estamos prontos. Selena, nos conte sobre a sua infância. Como foi a sua infância, a sua jornada de estar aqui da sua família? Eu vim de uma família de educadores, né? Tive uma infância em chão de escola. Eu sou neta de Marise Castiel, que é um grande nome dentro da educação, né? Uma pioneira da educação que veio de Belém e começou a formar professores. Foi a primeira mulher da Câmara Municipal. Uau! E então eu cresci lendo Pequeno Príncipe, Paulo Freire, minha mãe é professora, tenho tias professoras, tenho 7 grandes tias, né, que é de onde vem a minha raiz profunda na educação. Sou filha de advogado que sempre gostou de leitura também, né, irmã do meu saudoso e amado que nos deixou na pandemia, o Estênio Castiel, que era um grande escritor, um grande professor. Então eu cresci muito baseada em leitura, sempre fui aquela criança muito cobrada com nota, porque eu cresci com Marise Castiel, mas uma infância muito feliz, muito amorosa, muito cuidadosa. Eu tenho uma mãe que me ensinou muito sobre o humano, né? Desde muito Amém. pequena, eu acho que a veia, né, da minha segunda formação, que vamos falar disso, ela vem do olhar da minha família, de olhar o ser humano com cuidado. Então eu sou fruto, né, de mulheres muito fortes, de mulheres que quiseram construir na educação um olhar para a libertação. Minha avó sempre dizia que não há outro caminho, né, Cedo. para se conseguir crescer, para se conseguir se lapidar e para se libertar, senão é educação. Então, eu sou fruto de criação de grandes mulheres, com uma infância feliz,
com uma infância em Porto Velho, no bairro Olaria. Cresci em chão de escola, minha mãe trabalhava muito à noite, sempre teve que me levar para a escola. E eu lembro que ela dizia quando eu era criança: minha filha, quando você crescer, eu sei que a educação é linda, mas procure outra profissão. E hoje eu me vejo, né, trabalhando 12 horas e batalhando aí pelo meu amor à educação. Ele é tão. Se você pudesse me perguntar qual o teu amor pela educação e pela psicologia, eu não conseguiria te definir, porque ele é igual, né? Ele A educação transforma vidas. Em cada aluno que passa por mim, eu quero deixar um pouco do meu amor, da minha história, e do meu conhecimento. Olha, geralmente sou eu que faço as minhas convidadas e convidados chorarem, mas eu Hum, quero compartilhar algo. Obrigado pelas suas palavras. Quando você tocou sobre a educação e comentou que a educação ela motiva e se liberta, realmente, principalmente para as mulheres. O fator educação é um fator decisório para mudar a vida das mulheres, para trazer o ensejo da libertação, às vezes, de uma escravidão sexual, uma escravidão de um abuso coletivo, histórica, né? familiar e algo mais. Então, eu até, de casa, pode até perceber que eu tô com meus pelos do meu braço até erguidos. Muito obrigada pela sua Nada. palavra. Você já começou tocando. E eu quero deixar um pedacinho aqui de uma fala, antes da gente se adentrar. Muito obrigada pela sua fala. E realmente, nós, como o maior índice de feminicídio no nosso estado de Rondônia, um dos maiores do Brasil, nós sempre estamos em primeiro, segundo, terceiro lugar. Esse índice vem crescendo muito e muitas mulheres que foram, de alguma forma, violentadas, às vezes com a educação elas conseguiram dar a volta. Porque às vezes pode se faltar tudo, Sim. mas se você tem o mínimo de conhecimento, Isso ninguém te tira, né, Patrícia? isso ninguém te tira. Muito grata pelas suas palavras e ó, já começou tocando todos. Tocando todos. E eu agradeço essas Não, que palavras. isso. Mas nos conte um pouco mais, como foi essa primeira infância? Como foi sentar e ver tantas crianças, tantas pessoas e jovens sendo acolhidos também pela sua mãe? Que não era só uma professora, acaba Não. sendo muito mais. Minha mãe sempre foi uma mulher, que gostou muito de ler, né? A leitura esteve sempre impregnada na nossa história. E eu lembro, Patrícia, de passagens assim, em escolas públicas, eu olhando o amor que ela tinha, não só por passar aquele conhecimento, mas de pensar aquele indivíduo, aquela criança, que muitas vezes tiveram histórias infantis devassadas, famílias estruturadas. E eu sempre olhei para ela e disse: "Nossa, ela não fica aqui só pela para ser diretora de escola, para ser supervisora, ela sempre foi além", né. Então eu acho que todo mundo fala que eu tenho muito da minha família, que eu tentei fugir dessa questão da educação, porque de fato é um desafio. Eu sou doutora em educação, sou mestre em educação pela Universidade Federal de Rondônia. E é um desafio diário, né, de você estudar. Hoje a gente tem mais acesso, hoje você fazer um doutorado, um mestrado é mais fácil, mas se a gente pensar isso há 15, 20 anos atrás era muito mais difícil. Então eu acho que toda a minha construção acadêmica, técnica, científica, ela diz muito de onde eu venho, porque não só ser psicólogo, que hoje é a minha atuação, vamos falar disso, mas eu acho que você ter o conhecimento científico, ele agrega em você um olhar exatamente de libertação, né. O conhecimento é algo que ninguém vai te tirar, ele pode te tirar, as pessoas podem te tirar tudo, mas para onde você for, o conhecimento vai levar você e ele vai trazer possibilidades, ele vai abrir portas. Então eu costumo dizer que a minha infância ela foi contemplada pelo olhar de mulheres educadoras que vislumbravam a vida do norte aqui do nosso, né, cantinho tão maravilhoso. Além daquilo, minha avó, ela formou professores, ela tem uma história linda, ela vem de Belém e sempre se destacou dentro da área dela, e aí começou a formar professores com dificuldade de aprendizagem, que hoje a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. E à Uau! época nem se falava disso. Então ela formou professores porque ela começou a entender que crianças que não aprendiam
tinham algo que não se dava um nome, que hoje a gente pode falar que é transtorno, né, neurológico, mas sempre com um olhar pensando na aprendizagem, no olhar sobre o humano e na transformação do que a educação pode trazer, Uma mulher além do seu com tempo. toda Uma certeza. mulher além do seu tempo, e a gente vê que a neurocientase do cérebro, ela é muito mais sobre a reprogramação. Uhum. Muitas pessoas, há mais de 10, 20, 3 décadas passadas, elas não tinham entendimento do que era um transtorno, Eles eram excluídos, né? excluídos, ou ficavam assim, olha, essa pessoa, desculpa a palavra, essa pessoa entre prerrogativas é uma pessoa burra, É, né? Ou aquela pessoa que às vezes acaba indo fazer o seja, o é. complemento e se empurrando por ali. Então a gente se via muitas pessoas que hoje são grandes empresários, que têm grandes nomes, que fizeram história, que às vezes não conseguiram terminar o terceiro ano. Tinha muita evasão escolar, porque as pessoas não sabiam, né? Não tinham conhecimento disso. Então eu tenho um orgulho gigante de ter esse sobrenome, né? De carregar. É um peso, É uma é uma responsabilidade. responsabilidade, mas que eu tenho muito orgulho, né? De continuar tentando perpetuar do meu modo sempre humilde, sempre pensando o ser humano com cuidado, né? Com responsabilidade e ética. É. A parte mais importante, a É. responsabilidade e a ética. Uhum. E nos conte como foi sua primeira jornada acadêmica, como foi todo esse ensejo pelo ramo da educação, como foi sua escolha? Como você, eu entrei na faculdade muito jovem, né? Meu pai é da área jurídica, meu pai é defensor público, e à época se falava só em direito e medicina e engenharia. E ele falava, minha filha, direito é bom para concurso, passa, né? Então eu fui muito incentivada para a área jurídica. Já tinha escritório pronto, meu irmão fazia direito, então a minha primeira formação foi direito. Eu fui advogada de família durante uns 6 anos. Só que, dentro de mim, assim, eu costumo dizer: "Você se arrepende?". Não, não me arrependo, porque eu acho que o direito me abriu muita porta, sabe. O direito abriu a porta para a docência, porque a primeira disciplina que eu dei foi psicologia jurídica. Mas tinha aí dentro de mim, Patrícia, uma inquietude, assim, o meu olhar sobre o ser humano não se limitava apenas à construção de processos jurídicos, né, de demandas, de Estar conflitos ali, né, na parte técnica. e tem até uma parte engraçada que eu advogava com meu esposo, Breno Azevedo, né, meu grande incentivador. As pessoas iam se separar e eu conversava para elas voltarem. Aí eu dizia: "Você tem certeza? Pensa melhor". Não, ele estava então na vaga É. errada, tinha que ser desconciliadora, né, ela tinha que ser desconciliadora. E ali já nascia, eu acho que dentro de mim, um olhar psíquico humano, né. Então, quando me casei em 2005, em uma conversa com meu esposo, ele falou: "Eu não te percebo muito feliz na área jurídica, será que é isso mesmo?". E eu acho que eu tinha um medo dentro de mim de frustrar as pessoas, na verdade era isso, né, frustração dos pais, da projeção que eles têm de carreira. E aí, né, conversei sobre isso com ele, falei: "Meu grande sonho é ser psicóloga". Aí ele falou: "Então vamos realizar esse sonho, tirar do papel", né. Então por Ele isso acreditou no seu sonho. acreditou nesse sonho, e eu tenho uma tia também que chama Sandra Castiel, que ela sempre me dizia: "Você nasceu para ser psicóloga, você tem Uau! uma capacidade de escuta, você olha dentro do olho e". Só que aí começar uma segunda faculdade mais velha é um desafio, né, Patrícia, não é fácil. É um desafio ainda, você já era casada? Já era Já casada. era casado. Com família constituída é muito mais difícil cursar o nível superior, É, mesmo sendo segunda cadeira. é isso. É difícil porque você tem que ter disciplina, organização, planejamento. O orçamento familiar também fica Sim, comprometido, que é importante, uma sim. estruturação. Eu também eu cursei alguns cursos superiores, alguns. Tu é do meu Alguns. time que gosta de estudar, né. É, tô no quinto. Tô no quinto, mestrado, né? Agora doutorado. E vamos lá. Mas continuando. É difícil porque é um comprometimento.
É um comprometimento e você, às vezes as pessoas falam assim, mas você está fazendo outro, o que você fez não é o suficiente, igual Uhum. você também. Eu fiz ciências contábeis, a primeira formação acadêmica, para concurso público. Por quê? As pessoas falavam assim para mim, eu tinha a crença de programação que mulher boa era mulher concursada, que tinha uma organização fixa, que podia acontecer as variáveis na vida Que que aquilo estava estava certo. certo. Fui programada para isso acontecer e deu tudo certo. Uhum. Fiz concurso público, passei, atuei, mas eu não era feliz. Não era feliz. E rompi com o casamento, rompi com tudo. E voltei a estaca zero. Como muitas mulheres. Às vezes, quem tem um apoio masculino, igual você teve o apoio do seu esposo, já é algo muito maior. Mas ainda assim é difícil, né? Porque você voltar para os bancos de faculdade já tendo uma libertação financeira, uma construção, um nome dentro daquela área. Voltei para os bancos da faculdade, né? Eu sou formada, vai fazer 14 anos, e voltei para fazer psicologia. Foi um processo difícil, porque era integral, e Então você parou de trabalhar, parei, não parou as tinha como atividades. trabalhar integral o curso, né? E aí, meu grande incentivador, vai que eu estou aqui, né? Mas vamos voltar um pouquinho. O seu grande incentivador, conte para nós como você conheceu o seu grande incentivador. Nossa, o meu irmão, meu anjo irmão que hoje está no céu, né? Foi meu grande amigo que infelizmente, desculpa, a pandemia levou. Eles eram melhores amigos, né? De infância. O Breno cresceu na minha casa. E as pessoas perguntam: "Ah, vocês tinham um olhar assim sobre o outro?" Não, a gente sempre foi amigo e dado momento da vida a gente se encontrou, 2003, a gente é casado há 20 anos. Que bênção. E começamos a namorar. Então ele sempre esteve próximo, né, mas como amigo, né, vivendo outras histórias. E dado momento da vida apareceu, a gente começou a namorar, se casou e estamos juntos até hoje, felizes. Ele é o grande amor da minha vida, Que o bênção. grande incentivador. E ele foi aquele que talvez, Patrícia, se não fosse ele, eu teria deixado e continuado na área jurídica, feito um concurso, Mantido ali. mantido, ou talvez até dando aula na área jurídica. Mas ele foi muito pontual em dizer: você tem que buscar o que te faz feliz, é isso que você vai fazer para a vida inteira. É isso que vai fazer você dar sentido e propósito à tua vida. Então vamos, o tempo, eu lembro que ele disse uma frase que eu não esqueci: o tempo vai passar de forma igual, você fazendo ou não a faculdade, Vai. E não é? passa rápido. As Então, pessoas às vezes falam assim, ai, 4, 5, 6 anos, uma é, especialização, né, algo assim. Passa devagar? Não, mas o tempo passa igual se você ficar dentro da sua zona de conforto. estagnado, né? Dentro da zona E de aí conforto. voltei para a faculdade, eu fiz. Eu era muito estudiosa quando você começou aqui o nosso bate-papo, você perguntando: ah, você entrega muitos prazos. Eu sempre fui muito dedicada. Minha mãe é muito dedicada com os estudos, então sempre gostei de ler. Eu era a primeira, né, a chegar na faculdade, a última a sair. Fui monitora, fiz estágios, tudo que aparecia eu dizia: não, eu não quero só ser psicóloga, eu quero transformar vidas, eu quero fazer isso de forma Eu estou aqui é para aprender, científica. aprender cem por Eu já não cento. tenho mais tempo para perder tempo, já não era mais uma menina, né? Então, e aí me formei em psicologia e já ingressei na psicologia e hoje a psicologia é o grande amor, segundo amor da minha vida. Eu acho que através da psicologia a gente tem um olhar muito pautado na ciência de transformação do ser, das dores emocionais e psíquicas. E não só dores emocionais, a gente fala de dores como neurocientista, especialização, ó. Eu Uhum. gostei tanto que eu fui lá e estudei algo, neurociência. E como neurocientista, eu sempre falo para as pessoas, é importante que as dores da alma, elas são reflexos das dores atuais, Cotidianas. cotidianas. Às vezes uma enxaqueca que você tem, que você não sabe o porquê tem todos os meses.
E eu olho e falo, é os mesmos dias? É os mesmos horários? O que está acontecendo? Uhum. Né? Às vezes a gente acaba atendendo. E é muito mais sobre atendimento personalizado. E as dores que a gente tem da alma são reflexos de dores que a gente pode ter. Com certeza, psicossomática, né? É, Às vezes o que você não resolve na mente, você não tem noção de como o teu corpo vai transformar a enfermidade, né? Nós somos com uma construção certeza. psíquica. E hoje, né, eu não sei se eu tô me antecipando nas histórias. Não, mas tá ótimo. Vocês de casa estão confortáveis? Estão gostando? Eu acho que tá. Porque vocês vão ler o livro. Vocês vão ler esse livro que tá lindo. E aí hoje eu vivo, né, de psicologia clínica, sou psicóloga de adolescentes, de casal e família, e sou professora universitária há 13 anos. 13 anos. 13 anos. Comecei na área jurídica, minha história na academia começou na psicologia jurídica, por isso que eu digo que todo conhecimento é válido, não há perda de tempo em ciência, né? E comecei na psicologia jurídica e hoje eu sou professora há quase 6 anos da Faculdade Católica de Rondônia, no curso de Que legal. psicologia, ministrando as disciplinas de aprendizagem, né, de dificuldade de aprendizagem, transtornos, da área humanista, porque eu até escrevo no livro, a minha abordagem humanista, ela diz muito sobre quem eu sou, né, sobre esse cuidado que todo mundo sempre me disse, você nasceu para cuidar do outro, para olhar o outro, para ter esse olhar. Ter essa compaixão. Quando eu li o trechos da Selena, eu olhei e falei assim: além de uma mente muito esperta, muito bem Obrigada. qualificada, muito bem alimentada. Porque quando a gente fala de alimento do corpo, o que se você se alimenta? A mesma coisa é a alma. Quando você alimenta bem, até a sua forma de escrita ela melhora. E aí eu olhei todas as terminologias usadas ali, e eu falei assim, até brinquei na mesa de produção, eu falei, gente, eu queria umas 15 Selenas por mês, assim, para fazer uns 15 livros, tava Não, meu lindo. Deus, Meus obrigada. parabéns pela escrita. Muito obrigada. Mas para você de casa que acha isso, fala, poxa, mas está comparando a Selena, eu também gostaria de ser escritora. Indiferente da forma como você escreve, comece. Comece às vezes com um caderno, comece digitando, comece mandando um áudio de você para você mesmo, para você fazer essa E é escrita assistir. terapêutico, digitar é escrever, você colocar para fora as suas dores, o seu olhar sobre o mundo, a forma como você enxerga as percepções, independente de ser cientista, de não ser, escrever, se mostrar para o mundo, né? Então eu também acho que tem que começar. Tem um estudo japonês que fala sobre a arte da escrita, que eles usavam muito nos mosteiros, que 80% das coisas que não são resolvidas no nosso cérebro, eles podem ser colocadas no papel e dali começam a ser resolvidas. E Uhum. muitas empresas de grande porte, por exemplo, Toyota, utiliza essa ferramenta. Eles colocam as dificuldades dos motores escritos e depois eles transcrevem, acabam relendo e achando os erros. Olha, interessante. Não, olha para você ver. Então, é utilizado não só para a tua vida, pode ser utilizado para tua empresa, para tua casa, para tua energia familiar, para o seu planejamento. Uhum, Pode ser tudo aquilo que você não conseguiu resolver, você começa a escrever. uhum. Eu sempre brinco que eu tenho sempre um caderno do lado do meu Eu também, eu atendimento, também. que eu risco um monte de coisa, falo comigo mesmo, faço desenhinho, sabe? E aquilo faz muito sentido para mim, porque o meu cérebro ele está relaxando naquele momento e jogando as coisas pautadas de formas que eu ainda preciso organizar. Com certeza. E você se constrói. É tão bacana você ler um texto que você escreveu há 10 anos atrás, não é? Muito diferente. É, você fala, Nossa! nossa, essa não sou mais eu. Não, é igual o livro, né? Eu, como editora, eu tenho um privilégio que eu falo que eu, igual você também, eu me encontrei. Aham, E eu tenho o Instituto de Leis e a editora, que é o Instituto Pimenta e a Editora Pimenta, que um é voltado a leis orgânicas públicas e empresariais, estudo de legal, muito leis e legal. organização delas, e a editora. E eu olho minha primeira obra de redatividade, de organização, de edição, eu falo, uau, eu poderia fazer de novo? Tem tantos pontos Mas também é aqui, você. É lindo porque também é você. e eu falo, gente, olha como era lindo esse agradecimento. É, E eu sempre falo, quando às vezes eu tô precisando de uma energia nova, eu vou e olho minhas primeiras obras e falo, gente, olha onde que eu já cheguei sim, e essa aonde eu também quero sou chegar. eu, né? Essa também sou eu. E tão grata que eu sou. É.
E Selena, hoje, o que você falaria para essas pessoas de casa, mulheres, homens, jovens, que às vezes está numa profissão que gostaria de falar assim, olha, eu gostaria de recomeçar do zero. Qual o incentivo que você dá para essas pessoas? Eu acho que o primeiro passo é o estudo. Ele traz, para você uma construção de um olhar amplo. Eu sei que pode parecer utópico, né, Patrícia, a gente falar assim: "Ai, só comece". A gente sabe que as ferramentas, às vezes, não estão disponíveis, né, a estrutura socioeconômica de muita gente, o amparo, né, científico é esse olhar. Mas eu acredito que o primeiro passo é você buscar o conhecimento. O conhecimento ele vai te trazer uma forma ampla de olhar para o mundo. E não tenha medo de recomeçar. Eu acho que recomeçar, eu digo para os meus alunos, olhar para trás só se for para pegar impulso, né? A gente, né, andar Com para trás, certeza. olhar para o retrovisor da vida, ele vai te fazer buscar uma estruturação melhor de quem você é. Então eu dizia o seguinte: rompa barreiras, né, pega esse medo e vá em frente. O medo ele paralisa, o medo ele vai corromper desejos, vontades. Então, se você não tiver essa motivação externa, que você tenha essa motivação interna psíquica, é ela que vai dar a mão para você continuar Com caminhando. No final certeza. das contas é você por você mesmo, né? Com certeza. Agora, eu vou mandar um recado para uma maravilhosa Débora, uma cliente minha lá do Rio de Janeiro. Essas palavras caem como uma pina para você, como uma luva. Que se dá, eu repeto, Débora. Siga o exemplo. Indiferente da sua idade, indiferente da sua vontade, o seu desejo é único. Vá lá, se inscreva. Ontem, como é tão bom as palavras, né? Ontem ela falou assim pra mim, Patrícia, tenho muita vontade de fazer o curso de direito, mas eu já estou com mais de 40 anos, mais ali quase 50, eu não me vejo voltando à academia. Nossa, ela tá numa idade ótima de Eu falei, meu amor, você tá olha, com os filhos criados, agora desejando, né, o cuidado dos netos, aproveite. Vai se gostar, vai fazer o que você mais quer na tua vida. Com E certeza. não tem idade. Não tem. E ela vai aproveitar muito mais, porque o olhar que a gente tem sobre o estudo, quando já tem maturidade cognitiva, é de sugar todo o conhecimento, é de estar ali. O tempo é precioso, quando a gente está mais velho, o O tempo é tempo é precioso. precioso. Então, o olhar sobre o tempo, E então, não falando sobre o romantismo da não, academia. não porque é difícil. É difícil, É, tem plano de aula, tem estágio, tem. tem um monte de coisa que, uau, é só quem passa por uma, sabe? É. E que está passando. Mas eu falo a verdade, é um dos momentos únicos na sua vida que você pode compartilhar Comece, só informação apenas comece, e, né? e reprogramar a Com tua toda vida e certeza. mudar a sua história. Olhar para trás e dizer, às vezes eu olho para trás, quando eu fiz mestrado na Uni, eu não parei de trabalhar, eu saía de uma BR da Uni para outra para ir para outra faculdade dar aula, trabalhava 12 horas. E não me arrependo de nada na minha história, não me arrependo de nenhuma construção. Então, se puder também dar um conselho, né? Como é o nome dela? Débora, Débora. Com todos os engodos que a vida impõe, né, com todas as dificuldades, mas comece, porque você vai olhar para trás e não vai se arrepender, muito pelo contrário, você vai ter orgulho de todas as adversidades que você buscou e ultrapassou, né. com certeza. Muitas vezes a gente fica esperando pelo outro, né, Patrícia? Esperando, às vezes esperando o melhor momento de começar, o melhor momento de fazer essa inscrição, ou às vezes o melhor momento de você falar assim: olha, eu sou do direito, mas eu quero fazer, não quero mais fazer sobre a área tributária, eu quero fazer sobre, eu gosto de direito eleitoral. Uhum, Só vai, só siga o seu sonho, siga a sua vontade, porque trabalhar todos nós temos. uhum. A diferença é fazer o que gosta. Com certeza, porque aí muda a tua construção do ser, gente. Eu falo muito sobre a minha teoria humanista, ela fala muito sobre sentido, né. Qual é o sentido da vida? O que é que você busca? Então, buscar o sentido da vida vai fazer você uma pessoa plena, uma pessoa feliz, uma pessoa que, com as dificuldades da vida, não vai olhar para aquele foco e dizer: "Não, mas esse é o meu sentido e o meu propósito profissional". Então isso fica mais fácil, fica Mais mais fácil.
E quando a gente fala em ficar mais fácil, não é porque eu vou desistir no primeiro semestre ou no quarto ou no sexto. É realmente fazer uma programação. Quanto tempo Uhum. eu preciso? Se organizar. Indiferente, tipo assim, ah, eu sou homem, eu sou mulher, ou eu sou pai solteiro, mãe solteira. Eu falo que tudo é possível. Tudo é Sim, possível. Igual agora mesmo. Eu tô finalizando o doutorado, eu acordo 4 da manhã, eu horário sei de como é. Rondônia. 3h40, 4 horas eu tô acordada alguns dias. Por quê? Eu faço a rotina acontecer, né, necessária, que eu falo que é tudo aquilo que é obrigatório, antes de sair de casa. Porque eu saio já com o dever de cumprido. Eu falo, opa, já tô feliz. Tá tudo bem, mas se eu tivesse uma combustão de estudar à noite, eu ficaria estudando à noite pro Sim, sim. doutorado. Mas às vezes à noite o que acontece? O meu filho tá acordado. Quem conhece o Heitor Pimenta sabe que o Farm O Sum silêncio é outro horário, é né? outro horário. E aí o que acontece? Quem sabe, quem tem filhos, sabe muito bem que às vezes a rotina muda, a flexibilidade Organizar muda. essa estrutura para que você tenha cabeça para estudar, esteja ali com a mente limpa, né? Sim. Agora vamos falar dessa mudança de profissão. O que você conseguiu aproveitar do direito na profissão de psicologia? Acho que o comportamento humano, né? O direito agrega muito o olhar dimensional humano, né? Os conflitos familiares, né? Que eu sou psicóloga de família, sou terapeuta de casal. E eu acho que tem muita construção do direito que fez quem eu sou hoje profissionalmente, né? A disciplina de psicologia jurídica que eu começo a ministrar, ela trouxe para mim uma facilidade de entrar na academia por ser advogada e psicóloga, né? Então, o direito ele esteve presente. Eu era advogada de família, então o olhar sobre o humano, sobre a construção do humano em sua integralidade, né? Sempre fui uma pessoa muito justa, esteve ali dentro de mim a justiça. Ele trouxe muita coisa para agregar na minha profissão e quem eu sou hoje. A questão comunicacional, de oralidade, de desenvolvimento de oralidade, também ajudou muito. Então eu só tenho coisas boas a pensar. A pessoa fala: "Ai, mas você só tem coisas boas, mas deixou de ser advogada, né?". Mas também é parte de mim, então agregou muito conhecimento para quem eu sou hoje profissionalmente. Com certeza. Eu falo que são partes. Todo mundo também precisa de um psicólogo ali que ele seja conciliador da dor. Com Que certeza. é não falar o que você vai fazer, mas é explanar para você pensar nas Uhum, consequências da atitude. uhum. Isso eu vejo muito, assim, você, o dia que a gente foi se conhecer, né, a gente foi apresentada por uma amiga que muito, muito Maravilhosa. obrigada, Flaviana, por todas as pessoas que você me apresentou, porque eu falo assim, são pessoas de um amor a Deus, amor ao propósito de vida imenso. Ela é um grande exemplo disso, né. Isso, olha, próximos episódios você vai ver Flaviana Moreira Garcia aqui com a gente, você vai entender o porquê que às vezes eu agradeço tanto pela vida dela, porque agradecendo pela vida dela é uma combustão. Porque ela se conecta com pessoas com a alma limpa, eu sempre falo isso. Onde ela vai, ela deixa a marca O dela de alguma legado, né. uma pessoa muito humana, muito generosa, né. E eu sou muito honrada de fazer parte, porque foi através dela que a gente se conheceu e está nesse projeto lindo, que eu tenho Que muito orgulho de benção. fazer parte. Pra fechar, eu só queria mais um tópico, porque eu acho que vocês aí de casa, muitas pessoas vão se conectar com esse tópico, que é o seu irmão. Nós poderíamos falar um pedacinho Sobre sobre o seu irmão? vamos tentar. Eu sei que é algo muito doloroso, porque não é como medir, não tem como medir. Uhum. Há uma perca de um ser que, de certa forma, vai ficar presente na vida de todos vocês para o resto da eternidade. Mas eu gostaria que você deixasse alguma palavra para pessoas que perderam os entes familiares no Covid, que às vezes se vê se lutando contra esse propósito que é o quê? Eu quero continuar. Dentro da minha profissão, Patrícia, eu até estou buscando, né, sou especialista em tanatologia, que é o luto. Eu busquei a época pelo sofrimento meu, da minha família. A Covid trouxe um novo olhar para o luto, porque você não materializa a tua dor, né, a Covid não possibilitou mais de 700.000 famílias de se despedirem dos seus entes queridos, né. Você não tinha nem esse direito, você não tinha como abraçar pessoas.
você não tinha como ter apoio, que o luto ele é muito sobre o apoio, né, físico, Sobre a despedida, sobre, né? sobre o ritual, né, que a gente chama. O Stênio Cachel foi um grande educador, um músico de Porto Velho, a minha pessoa favorita no mundo, como eu escrevi no livro, um gênio, ele era um gênio multifacetado. Tudo que ele colocava a mão virava, né? Sempre teve um olhar, era criminalista, mas o olhar dele sobre o direito criminal sempre foi humano. Então, não foi fácil, não tem sido fácil, é um deserto solitário, por mais que você tenha construção de amor. Eu, como psicóloga, eu sempre digo, é a tua dor, você tem que vivenciar a tua dor, porque você perde a família e no outro dia a vida continua, o mundo vai continuar e você está vivendo o contrário ali. Então, como psicóloga e como humana, por essa dor, eu costumo dizer. Ai, gente, desculpa a emoção. Eu tenho um olhar muito mais empático sobre o outro hoje, quando perde um ente querido, porque a gente tem muitos ritos sociais de dizer assim: "Ah, eu sinto muito", né, quando acontece alguma coisa. Você só sente de fato obrigada, quando você passa. Então uma coisa que eu posso orientar, Patrícia, com toda certeza do meu coração, é busque escuta qualificada. Busque uma rede de apoio, né. Isso foi O seu, essencial para o mim. seu atendimento também é online, O Selena? meu atendimento também é online. Então eu quero que você deixe seu arroba, o seu endereço também, porque essa seleção de uma escuta qualificada para o luto são pouquíssimos profissionais hoje no Brasil que atendem. Sim, é um nicho pequeno. Muito pequeno para uma demanda muito grande. E tem muitas pessoas que não conseguem recomeçar a vida, às vezes após um luto. Porque às vezes ela vai se matando todos os dias ao pouco. Às vezes com a medicação, uma insônia, uma enxaqueca, um sobrepeso, né, uma perca de peso muito grave. Então são vários fatores. Você poderia, por gentileza, deixar seu Com Instagram? certeza. O meu Instagram é @selena.cachel, Selena com S. Eu atendo na clínica Centro Multidisciplinar e estou à disposição de todos vocês para ajudá-los, né, no meu conhecimento, dentro do meu conhecimento psicológico. O luto é um tema que é um tabu, né, Patrícia? As Não, tá bom. pessoas falam um pouco sobre luto e eu acredito até que ele deveria ser mais debatido para que as dores emocionais sejam mais acolhidas, né? Sim. Para essas. E quando a gente fala de luto emocional, gosto muito dessa área, de falar sobre essa área, porque muitos brasileiros também, às vezes, estão fora do Brasil e têm a família aqui, e mesmo fora da pandemia, às vezes não conseguem voltar para fazer esse ritual. E muitas pessoas me falam assim, Patrícia, De como despedida, de né? despedida, porque é esse despedir daquele ser, Uhum. daquele amor fraternal ou paternal, né, ou de mandade. Então fica aí algo que eu li no livro da Selena que vale muito ser bem visto, ser muito bem acolhido pelas pessoas profissionais. E muitas vezes as pessoas falam assim, depois que meu irmão ou minha irmã ou meu esposo faleceu, a minha vida não saiu do trilho. A minha empresa não deu certo, meus filhos acabaram saindo de forma errada, o meu casamento acabou. E às vezes é aquela dor do luto que está remetendo uma dor em outras áreas, Paralisante, né? paralisante. Às vezes tem muitas pessoas que não conseguem levantar da cama para tomar um Com simples certeza, banho. com certeza. A depressão chegou no nível que tomar banho é uma meta, né? É uma meta. Hum. Mas é isso. Agora eu estamos deixando vocês por aqui. Tem muito a conhecer da Selena. Eu falo que esse livro vai ser uma radiação muito grande, porque vai estar em Genebra no ano que vem, em março de 2026. É uma seleção de várias mulheres rondonienses. São 15 por cada episódio, são 3 episódios, de 45 mulheres, com cada uma esfera diferente, cada uma um atendimento e um acolhimento diferente. A Selena, ao meu olhar, analítico, literal, é uma mulher que vale muito a pena, é uma joia mais do que rara. É uma mulher que vale a pena esse acolhimento, vale a pena essa escuta assistida. Quando você lê a obra dela, olhe nas entrelinhas, porque até ali se faz uma questão de cheiro, de momento. Ela reflete tanto a literatura dela
que é como se você se conectasse, como se passasse um filme na sua volta. Isso é muito bom, porque muitas pessoas também estão passando ou passaram na Com certeza. pandemia pelo a mesma dificuldade que a sua família teve. Sim. E com isso tudo eu quero deixar aqui, e agora temos um pequeno momento que todos os podcasts acontecem. Você topa o desafio? Com certeza. Eu gostaria que você fizesse uma oração em agradecimento Com por todos certeza. nós e especialmente ao seu irmão não que se encontra mais aqui. Que Deus abençoe a sua família e que cada dia seja um dia novo. Muito obrigada. Eu queria agradecer, né, o dia de hoje, agradecer o carinho, o cuidado. Eu acho que esse projeto ele traz um olhar sobre a nossa cultura do norte, o olhar sobre essas mulheres. E eu dei a minha alma. Eu queria agradecer. Você falou de Deus, né? E eu falei sobre a questão da escuta qualificada, mas a espiritualidade também é importante nesse momento, você ter algo a acreditar. Então, agradecer pelo dia de hoje. Eu me sinto muito honrada, muito feliz de fazer parte. Obrigado pelo teu olhar tão generoso, né? Sobre as palavras que você disse sobre mim. Acredito que nem mereço todas essas palavras, mas eu quero que essa obra faça, pelo menos plante uma semente no olhar de mulheres que busquem a realizar seus sonhos, que ultrapassem barreiras de idade, de vontade, de desejo. Nós somos capazes de ganhar o mundo, a gente só precisa começar, né? Com certeza. Então, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu agradeço em nome da minha família Castiel, em nome da minha família que tanto lutou pela educação e que hoje eu quero continuar perpetuando essa sementinha. Eu tenho certeza que meu irmão esteve aqui com a gente hoje. Amém. E hoje ele me olha do céu e cuida de cada um de nós e vai sempre ser lembrado com amor, com cuidado, com responsabilidade e ética. Muito obrigado, Patrícia. Eu que Eu acho agradeço. que você é uma mulher que transforma vidas e eu sou feliz em fazer parte disso. Obrigada. Obrigada. Deixa eu só me recompor aqui, porque também a gente recebeu elogios, é tão bom. E tão difícil que às vezes a gente aceitar o elogio. Porque muitas mulheres, às vezes, na opressão da vida, não aceitam o elogio. E homens também, quando você fala, nossa, que bom que você tem esse olhar, né? E eu quero deixar muito claro, Selena, as minhas palavras são de grande, grande convicção. É só o começo da sua jornada no Muito ramo da obrigada. literatura. Muito obrigada. Que todo esse percurso que você está fazendo, todos os atendimentos que você já fez, sejam para alavancar a vida das pessoas, salvar vidas. Que hoje também a gente fala sobre feminicídio, muitas coisas, mas a gente também tem que falar sobre algo importante que começa a jornada daqui a uns dias, que é o suicídio. Sim. E que nós, brasileiros, vivemos num índice muito alto. Altíssimo. Eu dei até uma reportagem há 3 anos, né, para o Jornal de Rondônia. Fizemos uma pesquisa e é assustador. Assustador. E aí tem que ver de onde isso vem, porque às vezes é algo desassistido, é algo que você não contaria para ninguém. Mas por que para ninguém? E por que não se conta para você mesmo? E procura uma ajuda qualificada, uma E escuta com qualificada. certeza a conscientização de buscar ajuda, né, de você saber que até ali você conseguiu sozinho, passou dali você precisa de alguém, né. Com certeza. E com isso tudo eu vou deixar um exercício de casa para você. Indiferente se você está passando uma dificuldade ou não, mas tem uma atividade que eu sempre faço com alguns dos meus escritores e amigos em comum, que é algo muito simples que pode mudar a tua vida. Pegue um bloco de notas, desse mais em conta que você achar, e faça o seguinte: dia 1, e coloque o nome do seu sentimento que você está sentindo. No dia 2, você coloca de novo o novo nome do sentimento que você está sentindo. No final desses últimos 7 dias, olhe todos os sentimentos. Ali tá, vários sentimentos diferentes, pode ser saudade, tristeza, raiva, empatia, alegria, frustração, e comece a filtrar os seus sentimentos, mas antes de tudo, o exercício melhor é o quê? Olhe o significado dele. O que ele significa dentro de dicionário.
Porque às vezes o sentimento da tristeza, ele tá muito mais invasivo do que qualquer outro. Se escute, né, tenha um olhar genuíno e amoroso sobre você. Eu acho que o ser humano, muitas vezes, ele olha muito para o outro e acaba a vida cotidiana é muito maluca, né, Patrícia? A rotina é engolida por a incapacidade da gente respirar e olhar pra gente, né. Por que que eu estou me comportando desse jeito? Por que que eu quem eu era no passado e hoje eu me vejo me comportando desse jeito, esse automatismo. Então, eu acredito que parar e se olhar é importante demais, né, e você Com perceber certeza. e o mais importante é você perceber que você não está dando conta sozinho, porque isso é tão difícil, porque o ser humano fala: "Ah, eu dou conta, eu não preciso disso, eu dou conta". Aí quando vê, os transtornos mentais paralisam mesmo. Paralisam. E quando a gente fala de escrever todas essas paralisações de sentimento, é muito mais para você ter a Consciência, quantidade né. e a consciência da busca da ajuda. Sim, Que muitas pessoas, às vezes, grandes pessoas, estão rindo aqui, se energizando, fazendo muitas coisas. E no final, elas estão com um vazio imenso. com certeza. Vou deixando meu muito obrigado para você de casa, que Deus abençoe, que a espiritualidade toda conduza a vida de cada um de vocês, indiferente de onde você estiver no mundo, se sinta acolhida e se sinta muito abraçado pelo esse programa que a gente fez aqui dos melhores escritores a nível mundial, que é o Pimenta Cash. Gente, um beijão, vou ficando por aqui, uma honra imensa e Selena, que a espiritualidade toda te abrace e te acolha. Muito obrigada pelo dia de hoje, adorei estar aqui. Obrigada. Ótimo. Gente, um beijão. Vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.